Josué, filho de Num, é uma das figuras mais importantes na história de Israel e um modelo de fé, coragem e liderança. Ele nasceu no Egito, durante o tempo em que os israelitas estavam sob o jugo da escravidão. Como membro da tribo de Efraim, ele cresceu testemunhando o sofrimento de seu povo nas mãos dos egípcios, mas também viu o poder de Deus nas pragas que devastaram o Egito e, finalmente, na libertação de Israel sob a liderança de Moisés. Josué foi, desde cedo, um assistente e fiel discípulo de Moisés, aprendendo com ele o que significava depender de Deus para cada decisão e desafio. Sua primeira menção de destaque acontece no relato da batalha contra os amalequitas, logo após a travessia do Mar Vermelho. Moisés designou Josué como líder militar do exército de Israel para enfrentar os amalequitas em Refidim. Enquanto Moisés orava no alto da colina com as mãos erguidas, com a ajuda de Arão e Hur, Josué estava no campo de batalha liderando os homens. A vitória sobre os amalequitas foi uma confirmação do papel de Josué como guerreiro e líder em potencial. Embora ainda fosse um assistente de Moisés, essa batalha já mostrava a bravura e a capacidade estratégica de Josué. Anos mais tarde, durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã para reconhecer o território. Josué foi escolhido como o representante da tribo de Efraim, enquanto Calebe foi enviado pela tribo de Judá. Quando os espias retornaram, a maioria deles estava aterrorizada com o que tinham visto. Eles relataram que, embora a terra fosse boa, cheia de leite e mel, seus habitantes eram gigantes, e suas cidades eram fortificadas, o que tornaria impossível a conquista. No entanto, Josué e Calebe se destacaram demais ao confiarem em Deus. Eles encorajaram o povo a não ter medo, afirmando que, com o Senhor ao seu lado, poderiam derrotar qualquer inimigo. Por causa da incredulidade do povo, Deus condenou toda aquela geração a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos os adultos daquela época morressem, exceto Josué e Calebe, os 2 espias fiéis. Quando Moisés estava prestes a morrer, Deus instruiu que ele designasse Josué como seu sucessor. Moisés impôs as mãos sobre Josué, transferindo-lhe a liderança de Israel. Esse ato foi uma confirmação pública do chamado divino sobre Josué. Deus, então, falou diretamente a Josué, encorajando-o com as palavras: "Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que prometi a seus antepassados." Deus garantiu a Josué que estaria com ele assim como esteve com Moisés, desde que ele obedecesse à lei e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Assim que assumiu a liderança, Josué enfrentou seu primeiro grande desafio, a travessia do Rio Jordão. O rio estava cheio, pois era a época da colheita, e humanamente falando, seria impossível atravessar. No entanto, Josué seguiu as instruções de Deus. Os sacerdotes carregando a Arca da Aliança foram instruídos a entrar no rio primeiro, e, quando seus pés tocaram as águas, o Jordão se abriu, e o povo atravessou em terra seca, assim como seus antepassados haviam feito no Mar Vermelho. Esse milagre não apenas mostrou o poder de Deus, mas também consolidou a autoridade de Josué como novo líder de Israel. Depois da travessia, Josué ordenou que 12 pedras fossem retiradas do meio do Jordão e empilhadas em Gilgal, como um memorial do milagre. Essas pedras serviriam para que, nas gerações futuras, os filhos de Israel perguntassem o que significava aquele monte de pedras, e os pais pudessem contar-lhes sobre o poder de Deus e como ele havia secado as águas do Jordão para que seu povo pudesse entrar na terra prometida. A primeira cidade que Josué e os israelitas enfrentaram em sua campanha militar foi Jericó, uma das cidades mais antigas e fortificadas de Canaã. A estratégia de Deus para conquistar Jericó era incomum. Em vez de atacar diretamente, os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e, no 7º dia, deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. Após a última volta, os sacerdotes tocariam as trombetas, e o povo deveria gritar. Quando fizeram isso, as muralhas de Jericó caíram milagrosamente, e a cidade foi conquistada. A única família poupada foi a de Raabe, a prostituta que havia escondido os espias israelitas que Josué enviará antes da batalha. Sua fé e ação corajosa lhe garantiram um lugar entre o povo de Deus, e ela se tornou uma ancestral do próprio Jesus. No entanto, a campanha seguinte, contra a pequena cidade de Ai, não foi tão bem sucedida. Os israelitas subestimaram o inimigo e foram derrotados.
Josué ficou perplexo e buscou a Deus, que revelou que havia pecado no meio do povo. Acã, um israelita, havia desobedecido às instruções de Deus e tomado para si despojos proibidos de Jericó. Depois que Acã e sua família foram punidos, os israelitas voltaram a Ai e desta vez, com a bênção de Deus, venceram a batalha. Ao longo de suas campanhas militares, Josué enfrentou diversas coalizões de reis cananeus que se uniram contra Israel. Uma dessas batalhas notáveis foi contra uma aliança de 5 reis liderada pelo rei de Jerusalém. Durante a batalha, Josué orou para que o sol e a lua parassem, prolongando o dia para que ele pudesse completar a vitória. Deus atendeu a oração de Josué, e a Bíblia relata que nunca houve outro dia como aquele, em que Deus obedeceu à voz de um homem. Com o passar do tempo, Josué liderou o povo na conquista de grande parte de Canaã. Embora nem todas as cidades tenham sido conquistadas, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel, de acordo com a promessa de Deus. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés receberam suas porções do outro lado do Jordão, conforme combinado anteriormente, enquanto as demais tribos se estabeleceram em Canaã. No final de sua vida, Josué convocou todo o povo de Israel em Siquém para renovar a aliança com Deus. Ele lembrou o povo de todas as coisas que Deus havia feito por eles, desde a libertação do Egito até a conquista da terra. Ele os advertiu contra a idolatria e pediu que eles escolhessem a quem serviriam. Em suas palavras finais, Josué proferiu a famosa declaração: "Escolhei hoje a quem servais, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué morreu aos 110 anos de idade, e foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Será, nas montanhas de Efraim. A liderança de Josué marcou uma era de obediência e fé em Deus, e ele é lembrado como um dos maiores líderes de Israel, guiando o povo à terra prometida com coragem, fé e uma total confiança nas promessas de Deus.